Terá o Estado mesmo feito tudo o que estava ao seu alcance para evitar um caso como este? É meu convidado Almerindo Rego, do Sindicato Nacional dos Técnicos Superiores de Saúde, das áreas de diagnóstico e terapêutica. Boa noite, bem-vindo. Essa é a pergunta que lhe faço. Será que foi tudo feito para evitar um caso como este que teria que acontecer? Boa noite. Não foi. E importa desmistificar efetivamente todo este processo que, no meu ponto de vista, leva-me a afirmar que as autoridades de saúde estão a atuar sobre as consequências e não sobre as causas. O que é que isto significa? Mas esta também é a altura de lidar com as consequências e depois pensar em evitar um próximo surto como este. As consequências, o Sr. Diretor-Geral de Saúde disse a única coisa certa na sua entrevista. Nós temos dos melhores serviços de saúde do mundo. E, portanto, os doentes infectados são dos que têm melhores condições para poder recuperar da doença que contraíram. O que não significa que as causas que estão a montante desta, vamos chamar epidemia, se mantenham. E mantém porque ainda, na própria entrevista ao Sr. Diretor-Geral de Saúde, é espantoso ele dizer que as torres de arrefecimento ou de refrigeração das empresas daquela região funcionam com água captada, águas de superfície captadas e não controladas. O que é que isto significa? Ao que parece, nem a Direção-Geral de Saúde assume que a vaporização dessas mesmas águas podem, em determinados momentos do ano, serem de altíssimo risco para as populações. Mas depois há toda aqui uma cadeia de questões. Porquê é que isto surge? Surge porque há pelo menos 7 anos a esta parte as políticas de saúde têm vindo a destruir os serviços de higiene no meio. Eu diria que... São os serviços que teriam a capacidade de fiscalizar, de prevenir, no fundo. Os serviços que capacidade têm, foi-lhes tirada, foi cada vez mais a responsabilidade de atuar. Dito de outra forma, os serviços onde nós classificamos técnica e cientificamente como bioengenharia de saúde ambiental, onde trabalham, por exemplo, à cabeça do sistema os técnicos de saúde ambiental, praticamente neste momento não funcionam. Têm um trabalho praticamente burocrático. Isto porque deixaram de existir as inspeções obrigatórias. Agora há uma certificação feita por empresas privadas. Esse é um lado do problema. Por um lado, é verdade, houve uma pulverização de competências, que durante muitos anos estiveram essencialmente centradas no Ministério da Saúde, tinham uma responsabilidade também das autarquias em matéria de licenciamento de empresas e passaram posteriormente a ter também a intervenção no plano ambiental do que inicialmente foi a Secretaria de Estado do Ambiente e hoje é o Ministério do Ambiente. O problema é que estas 3 entidades, mesmo admitindo que desenvolviam as competências que lhes estavam atribuídas, não funcionam em rede, não têm qualquer planeamento, qualquer articulação. E depois tudo isto funciona como uma fé. Acreditemos que vai funcionar. A segunda questão que coloca, quanto às auditorias das empresas, eu diria que essas auditorias privadas é como ser juiz em causa própria. Convenientemente, ninguém vai aceitar a prestação de um serviço que lhe diga, olha, tem que encerrar a empresa porque ela não tem as condições de higiene necessárias para continuar a funcionar. Mas vamos acreditar também na seriedade de grande parte dessas empresas. Poderão chegar à administração e dizer, atenção, há aqui um perigo de saúde pública e terá que ser feita esta manutenção. Eu admito que sim. Não tenho nenhum elemento que me possa dizer o contrário. O que eu digo é que também, paralelamente a isto, nós temos os serviços de higiene e medicina no trabalho e a experiência que eu tenho é muito grande nesta área, é dizer que isto é uma farsa. E, portanto, nós estamos a trabalhar com farsas. E importa identificar os responsáveis. Os responsáveis são políticas de saúde que, neste momento, em Portugal, funcionam como uma fé. Acreditemos que vai funcionar bem. Portanto, temos que mudar, na sua opinião, todo o sistema de fiscalização, quer destas torres de arrefecimento, quer dos outros locais onde há a possibilidade da formação de aerossóis. Estou a falar de centros comerciais, hospitais, escolas, lares de idosos, estúdios de televisão como este, por exemplo. Não vamos ser tão dramáticos. Em primeiro lugar, não vamos ser tão dramáticos, porque senão então teríamos que dizer, quase como disse o Sr. Diretor-Geral de Saúde, que tínhamos de tomar banho com lexívia. Eu diria que... Não temos, mas vamos fazer a manutenção dos sistemas. Exatamente. Agora, vamos cá ver. Em termos técnicos, há as áreas de risco, e as áreas de risco têm que ver com a produção de aerossóis, que foi o que aconteceu. Porque a legionela não a vamos erradicar. A legionela sempre, há pequenas concentrações. O problema é a grande concentração, como aconteceu ali. O problema é exatamente a grande concentração. O segundo problema é, digamos, indústrias instaladas em zonas de grande densidade urbana e, portanto, aumentando os fatores de risco,
no caso de não serem cumpridas as regras mínimas de higiene de funcionamento das respectivas instalações fabris. E, portanto, o que é que, no nosso ponto de vista e no meu ponto de vista, é fundamental e propus ainda em 2010, no Plano Nacional de Saúde 2011-2016, e passo a dizer, a recuperação da Autoridade dos Serviços de Saúde Pública em todos os processos que envolvendo questões de saúde pública, designadamente a montante de projetos de incidência ambiental e da qualidade de vida, determinem o cumprimento de regras e normas pré-estabelecidas como nucleares para a proteção da saúde. O que é que isto significa? Tem que haver uma autoridade. E esta autoridade não existe porque está pura e simplesmente pulverizada. O que é fundamental é recuperar essa autoridade. Mas para recuperar, era importante que o Sr. Diretor-Geral de Saúde percebesse que a desmontagem dos serviços de higiene do meio e de higiene e saúde ambiental começaram quando ele iniciou as suas funções como Diretor-Geral de Saúde. Defende aqui uma alteração profunda de política. Exato, obrigado por ter vindo a este Jornal 2 com pistas pelo que deverá ser feito a seguir a este surto de legionela. Ainda falta confirmar mais uma das vítimas mortais do surto que está agora a diminuir.